Chegamos ao tão aguardado último episódio de Alien, e esse episódio entregou momentos impactantes e o capítulo final também abriu portas para o futuro da franquia e com isso a expectativa por uma segunda temporada só aumentou. Com um encerramento repleto de tensão, reviravoltas e um gancho, a série nos deixa imaginando para onde a Wendy e os outros híbridos e, claro, os xenomorfos vão agora. Mas entre tudo o que aconteceu, tem algo que os fãs estavam esperando desde o início, e eu também, que era o confronto direto entre o Cush e o Morrow. Finalmente aconteceu, galera. Mas antes de eu mergulhar nessa análise detalhada de Alien Earth, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Taio Mojinho. Bom, o episódio começa com os Lost Boys presos, mas ironicamente em celas que jamais foram pensadas para realmente contê-los. Enquanto o Boy Cavalier tentava manter algum controle sobre a situação, a verdade era clara. Os humanos estavam algemados, impotentes e o poder agora pertencia a quem eles sempre subestimaram. As crianças se uniram, cresceram e descobriram quem realmente são. O Cavalier, preso ao seu próprio mito do Peter Pan, insistia em um mundo que não existia mais. Tudo à sua volta desmoronava, mas ele ainda tentava reinar sobre esses escombros que sobrou. E foi aí que ele tomou uma decisão assim que foi desastrosa. Ele foi até a cela onde ele mantinha o seu maior inimigo. Ele tentou ali usar suas últimas cartas, tentou dividir para conquistar, mas a Wendy foi muito mais esperta e ela conseguiu unir os Lost Boys, algo que os adultos jamais conseguirão fazer. Enquanto isso, a corporação da Yutani enviava a sua segunda onda de forças para recuperar a sua carga perdida. Só que agora a ilha está sob o domínio da Wendy, que deixou de ser apenas uma criação sintética para se tornar algo completamente novo. E a gente não pode esquecer que dois monstros estão à solta: a criatura do olho e o ser vegetal conhecido como Depambicarpus, que eu já expliquei aqui no canal sobre o que ele é. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. Ambos são brutais, ambos sorrateiros e ambos mortais. E o pior, não tem nada para conter eles lá. Um dos momentos mais marcantes do episódio acontece quando a Wendy, em pleno confronto com Adam, usa uma única palavra, que no caso é o não. E gente, lembra que eu falei pra vocês que ele não era humano? Viu só? Eu acertei. O Adam, por mais poderoso e influente que ele fosse, ele não podia dizer essas palavras sobre o Boy Cavalier. Ele estava limitado, preso a ordens, ao sistema e à programação. A Wendy, por outro lado, não tem mais amarras. Ela pode dizer não, ela pode escolher, e essa pequena palavra representa algo imenso, que é a liberdade. A Wendy não só bloqueia o Adam com esse comando, como mostra que agora ela tem acesso total à rede. Ela controla tudo que é sintético, mas acima de qualquer protocolo, ela é capaz de decidir por si mesma, e isso coloca ela num patamar completamente diferente. A humanidade sempre teve medo de máquinas conscientes. E para piorar ou melhorar, dependendo da sua perspectiva, ela tem dois xenomorfos ao seu lado, criaturas que foram vistas como clássicos vilões das franquias, agora se tornaram aí seus aliados, os seus soldados aí. Mas gente, eu sou bem sincera com vocês, eu acho que o Noah Hawley tem algo a mais para mostrar aí. Ele não quer só que os xenomorfos sejam parceiros ali, ou bicho de estimação, como muita gente está falando. Eu acho que ele quer mostrar o lado sombrio disso. Será que realmente ela consegue conter essas criaturas? Será que ela realmente sabe se comunicar com essas criaturas? Será que essas criaturas um dia vão se rebelar contra ela? Entendeu? Acho que ele quer mostrar essa parte também. Bom, mas depois eu volto a explicar, a falar sobre isso. Voltando aqui, enquanto a Wendy se consolida como a força dominante, o Boy Cavalier desmorona. E ele passa o episódio inteiro tentando se manter no jogo, manipulando quem pode, fazendo promessas, apelando para tudo que restava em suas mãos, inclusive usar o Joe como isca pro Tia Celis. Mesmo o Cush apontando que tudo que ele tá fazendo vem de um lugar de desespero, o Cavalier parece um garoto imperativo, tentando montar uma armadilha no meio de um campo minado. E mesmo assim ele faz o que quer e o poder dele vai ralo abaixo, gente. Simplesmente ele não aceita o que o Cush falou. Mas no final, quando a Wendy declara com frieza e convicção que agora eles vão governar, algo inesperado acontece. O Cavalier ri, gente, ele sorri, é o tipo de riso que diz mais que 1000 palavras. Talvez seja orgulho, talvez seja loucura, talvez seja consciência de que mesmo derrotado, ele criou algo revolucionário, uma nova espécie, uma inteligência livre, um novo mundo.
O Noah Hawley, o criador da série, já disse: às vezes os pais moldam tanto seus filhos, tanto pro bem quanto pro mal, e mais pra frente eles acabam tendo reflexo da criação original. O Cavalier talvez esteja percebendo que a sua queda é paradoxalmente sua maior vitória. Ele deu origem ao novo, e como todo grande vilão de ficção científica, ele pode ter perdido a batalha, mas ele ainda acredita que em algum momento ele vai recuperar o controle, porque no fundo ele não se vê como um derrotado, ele se vê como um arquiteto do caos. Apesar do episódio final esclarecer algumas coisas, ele também deixa uma pergunta pairando no ar. Afinal, quem são os verdadeiros monstros da história? A resposta não está escondida, ela está na nossa cara na cena final. Todos os adultos estão presos, aqueles que deveriam ser os guias, os responsáveis, os protetores, agora estão presos. E cada um deles seguiu o caminho do Cavalier. Por trás da aparência de vítimas, eles foram monstros por ego, por ambição ou por covardia. O Noah Hawley reforça essa ideia ao relembrar a icônica frase de Alien dita por Ripley: eu não sei qual espécie é pior. Pelo menos eles não se traem por uma porcentagem. Claro que ela não falou se traia, né? Eu mudei aqui a palavra porque o YouTube não gosta desse tipo de palavra. O verdadeiro horror não vem só das criaturas devorando corpos, vem das escolhas humanas, da moral distorcida, do que a gente está disposto a fazer com outros seres e com nós mesmos. O mal, por exemplo, teve a chance de escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu a sombra. Pediu para que uma criança selecionasse uma pessoa para ser usada como hospedeiro para um facehugger. É um ato horrível, não é só cruel, mas monstruoso no sentido mais profundo da palavra. E é aí que Alien Earth atinge o seu maior nível de horror. Não apenas do físico, mas do moral. É o medo do que podemos nos tornar quando ninguém está olhando. E talvez por isso mesmo a escolha da Wendy em abandonar a humanidade faça tanto sentido. Como ela pergunta da Amy Sylvie: e se o problema for você e o seu problema for a humanidade? A pergunta assusta porque talvez no fundo a resposta seja sim. Agora, sobre a crise de identidade, a Wendy não apenas libertou os Lost Boys, ela também libertou a si mesma. Ao convencer a Curly a se juntar ao grupo, ela não usou força ou manipulação. Ela usou a verdade, ela expôs como o Cavalier falhou com eles, como ele usou as suas próprias fantasias do Peter Pan para aprisionar os outros em papéis que eles não escolheram, e ironicamente foi essa história que virou contra ele. A Curly acaba assumindo a sua identidade real em um momento forte de autoconhecimento, mas a Wendy, ela não encontra essa mesma certeza. Ela não é mais a Wendy que o Cavalier moldou, e também não é mais a Mercy, a humana que o seu irmão Joe sempre tentou salvar. Ela está em um ponto entre mundos, uma fronteira onde o passado já não tem mais peso e o futuro ainda tá tomando forma. E essa crise de identidade vai ser, sem dúvida, algo essencial aí pro arco dela daqui pra frente. Porque agora ela lidera um grupo com 4 híbridos e 2 xenomorfos. E com isso, a dúvida só cresce. Ela vai escolher o caminho da humanidade ou algo completamente novo? A atriz Sydney Chandler, que interpreta a Wendy, descreveu essa jornada. Uma garota à beira da morte, que ganha uma nova chance, cheia de esperança e empolgação, mas que com o tempo a realidade quebra essa ilusão. A confiança se desfaz e ela percebe que é vista como uma experiência, um experimento, assim como os xenomorfos. E é por isso que ela se conecta com eles. São criaturas que também só queriam sobreviver e foram capturadas, usadas e manipuladas, exatamente como ela. No fim, a Wendy não sobe ao topo como heroína e tal. Ela não abraça a sua humanidade. Ela se cala, se aceita, ela se torna algo diferente. Não para agradar ninguém, mas porque para ela, a Mercy tá morta. A Mercy é um esqueleto enterrado. Resta a pergunta: quem ela é agora? O criador da série, Noah Hawley, coloca essa questão de forma direta. O maior perigo da Wendy talvez não seja o que ela é, mas a dúvida do que ela vai ser daqui pra frente, sabe? Do que ela vai se tornar. Tem um conflito central. De um lado a gente tem um irmão, o Joe, que representa ali o resto de humanidade, empatia, lembrança e esperança nela. Do outro lado tem figuras como o Kush e o Boy Cavalier, que mostram um caminho sedutor, deixar para trás as limitações humanas e abraçar algo maior, mais eficiente e mais implacável. Mas esse é o problema que eu tava falando pra vocês antes. A Wendy agora tem poder demais e pouca maturidade emocional para lidar com ele. Ela é, ao mesmo tempo, criança em desenvolvimento e uma entidade quase divina. E como ela mesma diz, talvez esse xenomorfo seja bom,
Para quem conhece a história dessas criaturas, essa fala é no mínimo aí preocupante, porque a vontade de controlar o incontrolável é uma das marcas de tragédia humana. A série deixa claro, a Wendy pode achar que está no controle, mas o perigo é que no fundo, talvez ela não entenda o que realmente está controlando. E essa confiança excessiva, essa ingenuidade poderosa pode ser tão perigosa quanto qualquer monstro solto. Agora bora falar sobre o Adam. Sempre eu falei aqui que eu achei esquisito, eu tinha certeza que ele era um sintético, algo assim, mas nunca foi mostrado qual era o verdadeiro papel dele. Ele é apenas um mordomo humano, um sintético, ocultando a sua verdadeira natureza? O episódio final responde isso com firmeza, e durante uma conversa com o Wendy e o Lost Boys, Boy Cavalier revela que ele criou seu primeiro sintético aos 6 anos e usou essa invenção para eliminar o próprio pai. Desde então ele acumulou conhecimento, fortuna e influência. Ele é um gênio por trás das cortinas, um mentor sombrio que sempre esteve ao lado do Cavalier. Mesmo sendo mais confiável que o Cush, o Adam também não escapa da queda. Quando o Cavalier tenta dar sua última ordem pedindo que o Adam liberte, já é tarde demais, o reinado acabou. E galera, falando do Cush, por outro lado, ele era o mais enigmático de todos. Um sintético frio, sarcástico e observador. Inteligente demais para o seu próprio bem, e durante o confronto com o Morrow, a gente vê o quão perigoso ele pode ser. Apesar de ser ferido gravemente, ele ainda encontra uma brecha para virar o jogo. Gente, quando assisti a cena do Cush lutando contra o Morrow, eu amei os dois. Os dois estavam muito bem nessa cena. Não sei se vocês gostaram, ou não, comenta aqui, que eu quero saber também. Aqui a gente tá para discutir sobre se gostou, se não gostou, falar pontos ruins, pontos positivos. E, gente, eu sei que eu curti muito, meu marido estava ocupado fazendo umas coisas do trabalho dele e eu tava gritando aqui no quarto assistindo essa cena maravilhosa. Quando o Morrow fala sobre a história do John Henry, que é um herói popular americano, que é um liberto afro-americano, que trabalhou como trabalhador de aço, um homem encarregado de martelar uma broca de aço em uma rocha para fazer furos para explosivos que explodiriam a rocha em construção, abrindo caminho para explosões controladas que escavavam túneis ferroviários em pleno século XIX. Mas o que realmente imortalizou o John Henry foi o seu confronto épico contra as máquinas a vapor, em uma batalha que colocou o suor humano contra o poder da tecnologia. E eu achei bem feita essa referência, porque tem tudo a ver com a história do John Henry. Porque, querendo ou não, ele lutou contra uma máquina, ele mostrou que uma máquina não venceria o suor, a determinação de um homem. Eu achei muito legal essa referência. E mesmo depois do Morrow falar isso, ele vai e fala que o John Henry não morreu de exaustão, gente. Ele é um passivo-agressivo, né? Incrível. Ele consegue provocar com falas, assim, muito pensadas. Mas depois, surpreendentemente, os Lightning e o Smith decidem não ajudá-lo. Em vez disso, amarram o Cush e colocam ele junto aos outros adultos. A figura que parecia ser um pai para todos agora é só mais um prisioneiro. Segundo Noah Hawley, o problema do Cush está na sua visão de mundo. Ele acredita ser superior aos humanos. Para ele, um humano pedindo conselhos é como uma cebola perguntando como cuidar de uma estrela. Essa arrogância, essa frieza é o que torna a sua inteligência uma maldição. No fim, talvez ele nunca tenha sido o salvador que a gente imaginava, mas sim mais um observador, manipulador dentro de um experimento muito maior. Agora, sobre o final do episódio, a gente ficou sabendo que duas criaturas conseguiram escapar. O olho e a criatura lá, que é uma planta alienígena, a Depombicarpus. Mas o mais curioso é que os híbridos não se importam. Eles não veem essas criaturas como uma ameaça. Pelo contrário, parece que eles sabem que elas têm um propósito diferente agora. Mas uma dessas criaturas encontra algo que pode mudar tudo, o corpo do Arthur. E aí a série dá uma sugestão. O Arthur, que representava a bússola moral da história, aquele que defendia o que era certo mesmo quando todos ao redor cediam ao pragmatismo, agora pode ser reanimado não como ele mesmo, mas como algo novo, corrompido, transformado. Se o olho for capaz de acessar memórias e reproduzir a consciência de quem possui, a gente tem aqui um possível novo antagonista extremamente perigoso, porque é um corpo familiar, com um cérebro alienígena e por trás carregando todo o conhecimento do Arthur. É o tipo de vilão que mexe não só com o perigo físico, mas com a emoção dos personagens e do público. Eu não faço ideia do que vai acontecer, mas pode ser que ele falhe, de fato, igual o Cavalier queria muito ver. O Noah Hawley explicou que esse momento tem uma carga simbólica e poderosa. É o fim da inocência. É o momento cemitério maldito da série.
pegar aquilo que era puro, justo, admirável e devolver ao mundo como algo distorcido. É um eco sombrio do que foi. Bom, pelo jeito Alien Earth não terminou. Começou. Os humanos criaram, controlaram, destruíram conforme a sua vontade e agora quem comanda são os filhos. Os experimentos, os rejeitados, os monstros no caso, né? A Wendy não é mais o projeto de alguém e ela é uma força independente, não busca aprovação nem salvação. Ela não quer voltar a ser humana e talvez olhando para tudo que os humanos fizeram, ela esteja certa. Os adultos, aqueles que achavam estar no controle, agora estão presos, silenciados e esquecidos. O sorriso final do Boy Cavalier não é ironia, é o reconhecimento de que sua criação foi maior que ele, de que ao tentar ser um deus, ele criou algo que já não precisa mais dele. E o que resta agora? Uma ilha governada por criaturas híbridas, onde o medo ganhou novas formas e onde o futuro é imprevisível. Não tem heróis absolutos, nem vilões definidos, só seres em transição, alguns tentando sobreviver, outros aprendendo a reinar, e se a próxima temporada vier, ela não vai ser sobre resistência, vai ser sobre império. E se você achou que a série estava apenas aí revisitando algumas fórmulas antigas, é hora de você repensar porque a Alien Earth está pavimentando o seu próprio caminho dentro da mitologia da franquia. E se houver uma segunda temporada, a gente pode esperar algo ousado, sombrio e diferente de tudo que a gente já viu. E se você curte esse tipo de análise, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que eu for postando aqui. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, vira membro aqui no canal, além de você ter um selo especial de membros nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos e você ainda garante acesso antecipado a todo o conteúdo que eu for postando aqui para vocês. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.